Pessoal, boa noite, meu nome é Renato Aloy, estou aqui com mais uma aula do curso Arduino Advanced, aula 19. Hoje nós vamos falar sobre esse módulo de controle com motor de passo e é mais uma aula aí de suporte a esses produtos que eu estou vendendo na minha loja. Então vocês podem ver lá no serialink.com.br/loja. Deixa eu acessar aqui e mostrar para vocês. No site então da loja, vocês têm aqui a categoria motores e ele vai estar aqui, ó, esse motor de passo com módulo de controle. Aqui eu não atualizei ainda a descrição, mas eu vou fazer isso colocando material técnico com o link para essa aula, datasheets e tudo mais desse produto aqui. E também, como já informei na aula passada, no fórum a gente tem o curso Arduino aqui, o tópico do módulo Advanced, e vai ter também aqui embaixo, junto com a aula aqui abaixo da aula 18, vai ter a aula 19 com material dessa aula, inclusive código fonte, tá? Então vamos em frente. Esse motor, ele é um motor de passo especial porque ele tem uma caixa de redução já acoplada no próprio motor mesmo. Então ele tem o eixo do motor aqui, que é esse central, e o eixo da saída da redução. O eixo do motor ele gira cada passo 5,625 graus. Então são necessários 64 passos para dar uma volta completa. E a caixa de redução é uma redução de 1 para 64. Então precisa de 64 voltas do eixo central para girar uma volta do eixo de saída. Embora eu fiz pelos meus testes, tem alguma coisa errada, eu acredito que na documentação desse motor. Então ou a redução é 1 para 32, ou o passo do motor é 1/32 avos também. Tem alguma diferença que a gente vai ver na hora da programação, que a gente vai precisar compensar o número de passos ou a quantidade de voltas do eixo central, porque com essa configuração, conforme a documentação, ele dá 2 voltas no eixo de saída. Então, por isso que eu acredito que a redução seja metade do que a documentação diz, mas a gente já vai ver isso. A controladora, né, o módulo de controle, ele tem baseado aí nesse circuito no chip ULN 2003, que é um array de Darlingtons. Ele tem 7 saídas, a gente só usa 4 aí para esse motor, mas ele tem algumas saídas a mais, e ele é compatível com os 5 volts, né, TTL. Então a entrada do sinal é compatível 5 volts e a saída, o máximo aí é de 500 miliamperes. E ele trabalha de 0 a 50 volts, embora na placa está marcado que aceita alimentação de 5 a 12 volts. A gente vai ver um pouco sobre alimentação também, porque dá para fazer a alimentação direto dos 5 volts do Arduino, ou a gente pode pôr uma alimentação externa. A gente vai ver isso na montagem. Então ele tem essas características aí: a saída de 500 miliamperes, o sinal lógico de 5 volts. Aí, como eu falei, aceita alimentação de 5 a 12 volts. Esse motor ele é bem silencioso, ele tem menos de 35 decibéis de ruído. E o torque dele é 300 gramas por centímetro. Tá? Vamos ver então a parte da montagem, porque a gente tem que conectar o motor no módulo. Embora já venha o cabinho já pronto, é bem fácil isso. Ligar o módulo no Arduino e verificar essas opções de alimentação que eu falei. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos fazer a parte da montagem então. Tá aqui, ó. O que eu tenho aqui? Tenho o módulo de controle do motor de passo. Ele tem aqui identificado que ele aceita alimentação de 5 a 12 volts. Ele, em cima dos 5 a 12 volts, não sei se vai dar para mostrar, mas ele tem um sinal de menos e um sinal de mais para facilitar. E ele tem aqui na lateral a indicação das entradas de sinal da seguinte forma: em 1, em 2, em 3 e em 4. Tá?
o conector do motor e os LEDs de indicação de passo aqui. Bom, vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? O Arduino, o motor, que já vem com o conector e a caixa de redução já embutida na mesma carcaça aqui. Alguns jumpers, eu tenho alguns jumpers macho, né, ou seja, com pino no jumper, e eu tenho alguns jumpers de fêmea, que é de encaixe, porque esse módulo ele tem os jumpers macho aqui, então a gente vai ter que fazer uma adaptação aqui. Estou com um cabo USB e eu estou com uma bateria de 12 volts, tá? Que eu vou exemplificar também a ligação dessa bateria, como é que faz a ligação. Vamos lá. Bom, primeiro eu vou ligar um jumper desses fêmeas aqui, vou ligar aqui no sinalzinho do mais. Vou ligar um jumper no sinal do menos. Então aqui vai ficar a alimentação. E vou ligar, eu já tenho um desses jumpers aqui que vem 4 aqui no mesmo conector e conectar aqui. Então deixa eu conectar ao contrário para ficar o fio branco aqui no in 1, 2 pretos no centro, e no in 4 o fio vermelho. Então vamos lá, agora eu vou usar a outra ponta do conector aqui do jumper fêmea e vou colocar um jumper macho, tá? E fazer disso uma emenda para ligar nos 5 volts do power pins do Arduino. Então vamos lá, reset 3 volts, 5 volts aqui. E a mesma coisa para o ground. Eu tenho 2 grounds aqui, vou pegar qualquer um, pronto. E vamos ligar alguns fios também aqui para fazer a extensão aqui desse. Eu tenho um fio branco aqui, vou ligar junto com o branco. Eu tenho um fio preto para ligar no preto, vou ligar um azul aqui para poder diferenciar os pretos, e o fio vermelho alinhado com o fio vermelho aqui do conector. Muito bem, feito isso, eu vou ligar na seguinte ordem. O fio branco, que é o in 1, eu vou ligar no pino 8. Aí o segundo fio aqui na sequência, o segundo fio preto que vem do lado do branco, que é o fio preto mesmo, o in 2, eu não vou ligar ele agora, eu vou ligar o in 3, então o fio azul, aí sim o in 2 e depois o in 4, que é o vermelho. Então ficou o in 1 no pino 8, o in 3 no pino 9 do digital do Arduino, o in 2, repetindo, in 1 no pino 8, in 3 no pino 9, in 2 no pino 10 e in 4 no pino 11 do Arduino, tá? Vamos ligar o motor aqui nesse conector. Não tem como errar a ligação desse motor, porque ele tem uns chanfros aqui no conector e umas abas aqui, só tem uma forma de ligar, então não tem como errar aqui. Muito bem, feito isso, a gente já pode ligar o cabo USB no Arduino e ligar no computador para ver isso funcionando. Então vamos ver a primeira parte do código, vamos lá. Bom pessoal, feita a montagem então do circuito, vamos programar o nosso Arduino, mas a gente vai usar um facilitador aí, que é a biblioteca Stepper. Essa biblioteca ela ajuda bastante. Eu tenho um exemplo aqui, na verdade o Arduino já vem com exemplos dessa biblioteca. Então se a gente vier aqui no File, Examples, aqui Stepper, tem alguns exemplos, tá? Da utilização dessa biblioteca. Eu vou usar esse Stepper One Step at Time, então eu vou abrir esse exemplo e fazer modificações nele para a gente conseguir um efeito aí bem simples, que é girar o motor para um lado e depois girar para o outro, mas é só para exemplificar mesmo. Deixa eu apagar os comentários aqui para abrir espaço. E
reduzir um pouco o tamanho do código tirando esses comentários e vamos ajustar ele para as nossas necessidades. Primeiro eu vou tirar essa parte da serial. Eu não vou imprimir nada na serial, então não quero utilizar essa parte aqui. Tá, a contagem de passos também não me interessa. Eu vou tirar a variável de contagem de passos e tirar aqui o incrementador. Aqui, esse código, o que ele faz? Ele dá um passo por vez a cada 500 milissegundos, ou seja, a cada meio segundo ele dá um passo. Como o nosso motor aí tem redução e tudo mais, vai demorar muito para fazer uma volta, né, uma rotação. Então vamos fazer algumas modificações aqui. Primeiro que eu vou modificar é essa variável aqui de steps per revolution, ou seja, a quantidade de passos necessários para fazer uma rotação completa do eixo do motor. Os motores que tem um ponto, cada passo movimenta o eixo 1,8 graus e 200 passos dá a volta completa, que é 360. No nosso caso, a volta completa de 360 graus ela acontece a cada 64 passos. Então eu vou configurar aqui 64, e essa variável, na verdade, ela é passada aqui na declaração do objeto, né, o myStepper, e é passado esse valor e os pinos aonde foi conectado o módulo de controle que a gente fez na montagem. Mas essa variável ela vai influenciar na hora da velocidade, porque a gente vai configurar aqui uma velocidade para o motor. Existem duas formas de se fazer a questão da velocidade. Uma delas é essa que a gente vai fazer agora, que é configurando realmente a velocidade do motor através da função. Então vou colocar aqui myStepper.set speed e dizer quantas rotações por minuto que eu quero. Vou colocar, sei lá, 200 rotações por minuto. Tá? Isso aqui vocês podem regular a velocidade que vocês querem que ele gire. Essa é uma forma. E aí, fazendo desse jeito, eu digo quantos passos que eu quero performar. Então vamos dizer que eu vou fazer 64 passos para que o motor dê uma volta inteira. Só que o motor dá uma volta inteira, como ele tem a redução, isso vai andar só uns 64avos do eixo de saída. E então ele não vai dar uma volta inteira no eixo de saída. Para fazer a volta inteira no eixo de saída, conforme a documentação, lembra que eu falei que tem algum problema na documentação? Eu deveria fazer isso aqui, ó. Eu deveria fazer um loop, né? Vamos fazer um for, declarar uma variável de contagem desse for chamada i, igual iniciando em 0, que o i seja menor que 64 e incremento o i. Então, conforme a documentação, eu deveria fazer isso para que o motor execute essa instrução de 64 passos. Ele execute essa instrução 64 vezes, para que o motor dê 4.096 passos e aí ele gire uma volta completa do eixo de saída da redução. Mas tem algum erro na documentação e eu tenho que dar metade desses passos, ou seja, eu tenho que dar metade da redução, eu acredito, ou seja, eu vou executar essa instrução 32 vezes, aí sim eu vou ter uma volta completa do eixo de saída da caixa de redução. Eu falei que existia duas formas, né? Outra forma de se fazer a questão da velocidade sem ser por essa configuração é você mesmo, ou seja, na hora da programação, decidir como que vai ser essa velocidade dos passos. Aí nesse caso, vamos fazer então um outro copiar e colar aqui. Vou colocar esse delay entre as instruções, entre as interações aqui, de 1 segundo, só para separar aqui. Então outra forma de fazer isso é executar. Fazer, por exemplo, dois fors, um dentro do outro. Vamos copiar esse for aqui, colocar dentro do outro.
colocar, mudar a variável, que não pode ser a mesma, né? Int j, j menor do que 64, eu quero dar 64 passos, e j mais mais. Essa é outra forma de se fazer, e aí em vez de dar os 64 passos de uma vez, eu dou um passo por vez e coloco um delay que eu quiser. Por quê? Conforme for esse delay, se eu colocar aqui 10 milissegundos, ele vai ter uma velocidade. Se eu colocar 5 milissegundos, o motor vai rodar mais rápido. Se eu colocar 2 milissegundos, o motor vai rodar mais rápido ainda. Então essa é uma forma de decisão de velocidade. Então, velocidade, vou colocar um comentário aqui, velocidade por delay. E aqui, nessa outra forma, eu estou usando a velocidade por set speed. Ou seja, nessa primeira forma eu faço a velocidade do motor conforme a configuração do set speed que eu fiz aqui no setup. E dessa outra forma eu faço pelo delay depois de cada passo. Ou seja, qual que é a diferença das duas aqui? É que nesse caso da velocidade por set speed, o código fica preso nessa instrução aqui até ele dar os 64 passos. Depois que ele deu os 64 passos, aí ele vai para a próxima interação. Se eu preciso abortar ou fazer alguma outra coisa, ele está preso nessa instrução. Dessa outra forma aqui, eu controlo melhor essa questão de poder parar ou poder fazer alguma outra coisa, porque ele dá um passo e aí ele vai fazer outras instruções, dá mais um passo, vai fazer outras instruções. Então é uma questão de decisão aí por a forma que o programador quer controlar o fluxo do código. Então eu vou tirar essa forma aqui, vamos usar a forma com set speed. Vou deixar aqui para colocar o código para vocês, caso vocês decidam usar essa forma. E eu vou fazer aqui embaixo, então aqui o que ele vai fazer? Ele vai girar o motor 64 passos, vai dar uma volta no eixo do motor e vai repetir isso 32 vezes para que o eixo da saída gire uma volta inteira. Isso vai girar num sentido e eu vou fazer ele depois, ele fez o delay aqui, vou copiar tudo aqui para baixo para fazer ele girar para o outro sentido. Como que eu faço ele girar para o outro sentido? Eu informo um número negativo aqui no step. Então, a hora que eu informo um número negativo no step, ele vai girar para o outro lado, tá? Aqui no caso do for não tem problema eu usar as variáveis i igual aqui e aqui, porque eu não estou com for aninhado um dentro do outro. No caso aqui eu tive que fazer a mudança da variável porque um estava aninhado dentro do outro. Como eles estão um fora do outro, não tem problema usar a variável i aqui e aqui também, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Gira para um lado, dá uma volta para um lado, pausa um segundo, gira para o outro lado uma volta, pausa um segundo e assim sucessivamente. Vamos ver esse código? Então é isso aí, vamos lá testar o funcionamento. Bom pessoal, estou com o código funcionando aqui então. Como vocês podem ver, as luzes estão piscando. É que elas estão piscando bem rápido e não está dando para ver a sequência. Se a gente diminuir aquela questão da velocidade, dá para ver a sequência de piscadas. O motor está girando, isso funcionando tudo ligado no Arduino. Conforme eu falei, deixa eu mostrar para vocês aqui a questão da ligação da bateria. Como que a gente liga essa bateria de 12 volts? Deixa eu bagunçar um pouco as coisas aqui. Então está aqui a bateria. Como que a gente liga essa bateria de 12 volts no Arduino? Eu estou com um fio aqui, vou ligar o positivo e o negativo. Então o meu fio ele tem uma marcação aqui, deixa eu achar ela. Esse daqui é o positivo e esse é o negativo. Então tá, o que eu preciso fazer? Eu preciso ligar os 12 volts lá no módulo de controle. Eu não posso ligar os 12 volts no Arduino aqui, nos pinos do Arduino. Eu até posso ligar se eu utilizar o jack barril aqui, o jack P4. Então eu posso utilizar a mesma fonte para alimentar os 12 volts no Arduino aqui e lá no motor. Mas no momento eu vou usar só para alimentar o motor. Então aquele fio que está vindo lá, o fêmea que está vindo lá do motor, eu vou desconectar ele aqui. Então ele já desligou, o módulo de controle já não está mais acendendo, está desligado.
E vou ligar, deixa eu ver se é esse mesmo, esse aqui, o 12 volts positivo da bateria, estou ligando no fio que vai lá para o módulo de controle. E o negativo eu preciso ligar no fio preto do módulo de controle aqui. Então eu poderia fazer a mesma coisa, desconectar e ligar o fio preto. Mas existe uma coisa que muita gente tem dúvida, que é o seguinte: quando a gente está utilizando o Arduino e um módulo de controle e outros dispositivos, a gente precisa conectar os grounds, ou seja, os negativos, todos juntos. Então a gente precisa ter esse negativo aqui. O positivo eu desconectei, eu vou até tirar o fio macho aqui, ó, tirar ele fora. Não vou usar os 5 volts, o positivo vindo do Arduino. Mas o negativo eu preciso ter eles ligados entre si, tanto do módulo de controle quanto do Arduino. Então o que eu faço com o negativo da bateria? Eu coloco num ground do Arduino. Pronto, o motor volta a funcionar. Agora com 12 volts. Arrumar o contato aqui, soltou aqui. Deixa eu conectar direito aqui. Arrumar o contato, minhas conexões. Então agora eu estou com o motor girando a 12 volts. Tá? Até as luzes aqui ficaram mais fortes e tudo mais. Então esse é o truque para se ligar os 12 volts no módulo e manter os grounds conectados entre o módulo de controle e o Arduino, tá bom? É isso aí, pessoal, vamos lá voltar para os slides. Bom, pessoal, então é isso aí. Vocês viram aí o funcionamento do exemplo modificado que a gente fez. Espero que vocês tenham gostado. Os links de sempre para vocês aí. Dúvidas, sugestões, renato.aloy@gmail.com ou no fórum serialink.com.br/fórum, que eu já estou criando lá, assim que publicar a aula, já estou criando lá o tópico específico dessa aula com o código fonte que a gente viu aqui. Tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima aula.